do Senhor, a paz de Cristo, aleluia. Essa graça infinita e maravilhosa, essa graça que nos alcança, né? Hoje não precisamos, eu acho que o maior milagre de todos os milagres é a infinita graça de Jesus, o qual nós encontramos todos os dias. Estávamos mortos, distantes, na perdição, condenados ao inferno, mas a infinita graça, não porque você é bom, por causa das suas qualidades, não porque você tem uma beleza incomparável, é jovem, mas a infinita graça de Jesus nos alcançou, a misericórdia, e não tem milagre, não tem a presença de Deus, não tem a visitação do Espírito Santo, mais do que essa, do que a infinita graça de Deus revelada na nossa vida, a misericórdia de Deus revelada em nossas vidas. E poucos terão direito a essa graça. A graça é de graça, para todos estão aí, mas muitos não querem, muitos rejeitam esta graça infinita, essa misericórdia tão maravilhosa. Eu quero hoje dar uma palavra, um testemunho de uma jovem. Essa jovem, eu ouvi esse testemunho e quero contar para vocês. Será a pregação, a palavra de hoje, esse testemunho. Essa jovem, quando a sua mãe engravidou dela, ela foi rejeitada. A mãe não queria essa gravidez, devido aos problemas que ela tinha e que estava passando. E então, assim, ela fez de tudo para tirar essa criança do seu ventre, né? Ela usou todos os recursos para tirar essa criança do seu ventre. E ela ficou muito mal, passou muito mal essa mãe, muitos dias inconsciente, tivesse em coma, né? Por causa dessa gestação que ela não queria. E o médico falou para essa mãe: olha, sua situação é muito séria. Ou se a senhora sobreviver e essa gravidez vingar, essa criança vai nascer com sérios problemas psicológicos e tudo indica que ela fique, ou ele, ninguém sabia se era um menino ou uma menina, que fique numa cadeira de roda. Ela será deficiente. Então essa mãe foi num terreiro, né, que ela era praticante, ela foi no terreiro e ela consagrou essa gestação ao ídolo dela, né? Ao demônio lá. A entidade, né? Vamos chamar demônio. A entidade, ela consagrou essa criança e disse: se ela nascer boa, perfeita, ou ele não tiver nada, eu darei a você. Ela será consagrada para servir a você. E passou-se os meses, essa criança nasceu. Essa criança nasceu umas chagas, puras chagas. Ela tinha ferida da cabeça aos pés. O corpo dela era repleto de ferida. E essa mãe desesperada: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Mas eu prometi, eu vou entregar a essa entidade e ele vai cuidar dessa criança, né? Já que ela não nasceu deficiente, mas estava ainda esperando que ela seria louca, totalmente. Mas então, essa mulher, ela tinha alguém intercedendo por ela. Ela tinha uma intercessora fiel, que orava dia e noite por ela e clamava por ela. E ela disse: Maria, não vai não agora não. Deixa eu cuidar dessa criança por enquanto para você. Esquece dela um pouco.
eu cuido dela, depois tu faz o que tu prometeu, porque ela disse, alianças são alianças. E alianças não podem ser quebradas, você sabe disso, não é? Uma aliança, o mundo espiritual, ele é um mundo de legalidade, de alianças. Como nós fazemos aliança com Deus, tem pessoas que fazem aliança com o diabo, fazem aliança com outras coisas, e não pode ser quebrada. E ela disse, então tá bom, se ela sobreviver, ela será entregue, né? E eu farei a minha aliança estará, eu vou fazer a minha aliança. E essa menina cresceu, debaixo de quem? De uma mulher que orava. E essa criança nunca queria ir para a igreja. Ela não queria. Essa senhora que cuidou dela, Maria, cuidou dela, dizia assim, vamos para a igreja, vou não quero não, sempre não. E quando ela chama, ela vai assim mesmo, ela ia para a igreja, ela dormia do culto do começo ao fim. Mas essa mulher não perdeu a esperança. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é vida. Muitas vezes a gente diz, não vou levar um filho para uma igreja pequenininha, porque ele não vai entender nada. Você que pensa. É espiritual. E espírito não é tua matéria não, como tu está aí agora não. Teu espírito está obcecado pelo que eu estou falando. O teu espírito, mesmo que tu não queira, que teu pensamento esteja em mil coisas, o celular na mão, pensando no dia de amanhã, mas o teu espírito é obcecado pelo que eu estou falando, porque espírito fala para espírito. E essa criança começou a ir para a igreja, e quando ela teve uma certa idade, 10 anos, ela teve uma revelação, um sonho. Ela acordou e o diabo ia buscar ela. O diabo encarnou-se mesmo, verdadeiro, e foi até o quarto e arrancou ela da cama. Não foi sonho. Ia levando ela e dizia, você é minha desde o ventre. Você é minha, me pertence desde o ventre. Mas aquela criança com 10 anos, que uma senhora disse, não, deixa eu cuidar dela uns dias, foi botando na cabecinha dela, plantando a mensagem da graça, a mensagem da salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi plantando, e ali quando a gente não pensa que essa palavra não vai ter efeito, com 10 anos ela aceita Jesus. E ela aceita Jesus. E agora? Ela aceitou Jesus com 10 anos, declarou lá na família, a família totalmente do mundo, só uma servindo ao Senhor. É difícil, viu? Aí o diabo chega para a mãe dessa menina e diz, cadê meu presente que tu me das? Ela foi consagrada para mim. E como é que tu não me está me dando? Tu vai ter que me dar. Porque não está quebrado o nosso não. Mas, e começou a perrear, começou a tocar muito ferozmente na vida dessa mãe e na vida dessa criança. Tocava ferozmente. Essa criança, com 8, 9 anos, 10 anos, a mãe olhava para si, para ela, o diabo se tomava conta dela, ela espancava, sem parar um minuto, que ela ficava inchada e tinha que ser para água e sal, para ver se as feridas diminuíam e gelo. Do nada. Do nada. E quando essa criança com 10 anos foi para a casa do Senhor, 30 anos, se você não tiver um encontro
encontro com Ele e você não tem nada. Você pode estar hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estou indo para a igreja. Oh, eu escuto tantos pastores maravilhosos. Mas se você não teve uma comunhão, uma presença, uma vida, uma intimidade com Ele, você não tem nada. É uma experiência. E jovem, 10 anos, essa criança teve essa experiência. E ali, essa criança foi na igreja sozinha, viu? No dia de domingo, ela aceitou em casa. Mas no dia de domingo, ela foi para a igreja e disse: olha, eu quero aceitar, levantar minha mão. Aí o pastor, que coisa linda, uma criança vindo. A gente tem que amar muito as crianças que levantam as mãos. E os pastores valorizam muito isso. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e quero uma oração para que seja quebrada todo laço de maldição que está lançado na minha vida, na vida dessa criança, desde o nascimento. Porque laços têm que ser quebrados. Cadeias têm que ser destruídas. E nós temos que estar em perfeita libertação espiritual. E então ali foi feita a oração e foi para casa. E essa jovem, essa criança, jovem não, 10 anos, ela começou a ter visões, revelações. O diabo atacava ela demais. Mas ela aprendeu uma coisa com aquela senhora que cuidou dela. Vou jejuar e vou orar. Jejum e oração, jejum e oração. Você já sabe quem é essa criança, já sabe? Você conhece essa criança? Ela está aqui falando com você. Ela está aqui falando com você. Então, porque a tua mãe foi, tu vai ser. Porque a tua mãe te ofereceu ao demônio, às entidades, tu vai ter que ser, tu vai ter que fazer. Existe uma coisa chamada escolha. E você é livre para escolher. Porque minha mãe fez, foi, eu tenho que ser livre. Porque meu pai fez, eu tenho que ser? Não. Eu nunca contei esse detalhe do meu testemunho, né? Eu nunca contei esse detalhe. Mas o Senhor pediu para eu contar, porque eu escondo isso. E eu era espancada muitas vezes. Muitas vezes. Nem parece, né? E minha mãe está na glória, viu, gente? Minha mãe está na glória, que eu ganhei ela para Jesus. Eu ganhei ela para Jesus, viu? E eu não tenho um vestígio de mágoa, nem ressentimento eu tinha pela minha mãe. Muito amor, muito amor. E eu ganhei ela para Jesus. Em jejum e oração. Clamou. E eu sofri isso, gente. Eu sofri. Eu digo a você, não deixei Jesus um só minuto. Eu tinha 10 anos de idade. Eu era mais nova que Miguel. E eu orava na escola, eu estava lendo a palavra. As pessoas se afastavam de mim. Eu perdi amizades. Porque minhas amizades, quando vinham, aí eu era Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Aí não queriam. Eu sofri bullying na escola, muito bullying. Demais. Por ser crente, por ser evangélica, por levar a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque a maravilhosa graça me alcançou. A maravilhosa graça veio até mim. Aí, a rejeitada, a desprezada, o Senhor disse, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi desde o ventre. Você é escolhida.
E minha mãe, quando foi, você já sabe o testemunho da minha mãe, eu orei por minha mãe por 2 anos e meio, quase 3 anos. Eu jejuava e orava pela minha mãe, dia e noite, todo dia. Porque minha mãe para ser liberta foi uma coisa muito séria. Minha mãe para ser liberta, você não tem força de mãe pegar 3 homens, não conseguir parar minha mãe. Ela quebrar os braços como se fosse gravetinhos. Quando o diabo se tomava dela. E vocês sabem quem é, vocês conheceram ela, como ela era cheia da graça do Espírito Santo, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça, né? E a gente trocou experiências espirituais, a gente tinha uma conexão tão espiritual, que eu estava em casa, ia na casa dela, eu disse, mãe, quantas vezes? Mãe, eu vim aqui porque Deus mandou, mãe. É isso. Ela fez, se ajoelhe, minha filha. Deus falou comigo também. Vamos orar agora. Essa era a conexão minha da minha mãe. Eu só estou falando esse testemunho para que você saiba que a graça de Deus, ela dura para sempre. E você não é o que o diabo diz que é. E você não é aquilo que as pessoas determinam que você é. Você é o que Jesus disse. É pela graça que sois salvos. Paula, fala também que a aliança, Jesus quebra toda a aliança. Sim, eu vou falar isso. E então, queridos, a última vez que o inimigo, eu estava na igreja há 10 anos, ele se manifestou e ele chegou e disse, você é minha, não adianta. Aí eu digo, mentiroso, porque você é o pai da mentira. Toda maldição sobre a minha vida foi quebrada. Em mim não há mais maldição. Em mim a graça. Em mim a salvação. Menino, pense num negócio pesado. Pense num negócio pesado. No horror. E 10 anos de idade. Então eu digo a você, alianças se quebram também quando é o mal. Então você tem alguma aliança na sua família, alguma aliança na sua vida, que não seja uma aliança de Deus do bem, eu aconselho a você a orar e quebrar. Você já notou alguma coisa? Minha família é assim, um é diabético, morre de câncer e tem não sei quantos separados. A minha família é assim. Um bebe, outro bebe. Vai aquela. Como se fosse normal. É hereditário. Né? É no sangue. É genético. Né? Mas Jesus está dizendo que Ele quebra toda a genética, viu? Ele faz DNA novo. Aleluia. Ele faz DNA novo, Ele quebra genética, Ele quebra maldições, Ele quebra laços, Ele faz coisas extraordinárias. Sabe por quê? É a graça. É a graça e a misericórdia. E quando você me vê passando muitas lutas, e olhe que eu passo luta. Eu já sei por quê. Entendeu? Eu já sei por que eu estou curando. Quando alguém não gosta de mim, não gosta da minha presença, eu sei, eu sinto, de longe. Quando a pessoa não gosta de mim, não gosta da minha presença, está se incomodando comigo. Lá no trabalho, eu sinto assim de longe. Não é trabalho não, em qualquer lugar. A gente sente, você sente, sabe por quê? Porque não é você. É o que está em você. É o que está em você que incomoda quem está lá fora. É o que está em você que incomoda quem anda nas trevas. Porque trevas odeiam a luz. Né? Trevas odeiam a luz. Então eu quero dizer que você não é o que alguém diz. Aí eu quero ler um versículo. Não, vários. Não se ponha em julgo desigual com o descrente,
Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou tem comunhão, pode ter a luz e as trevas? Que harmonia há em Cristo e o diabo? Que há em comum entre o crente e o descrente? Gente, veja que versículo, presta atenção. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andareis. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio destes que te separa de Deus, diz o Senhor. E te digo mais, não toque em nenhuma coisa imunda. Só assim eu te receberei, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Segundo Coríntios, quem quiser, segundo os Coríntios 6, 14 e 18. Aqui o Senhor está dizendo, luz e trevas não andam junto. Pode um servir a Deus e um está servindo ao diabo? Não. Aqui eu dizia, eu achei isso aqui incrível. Portanto, sai do meio deles. Sai do meio deles. Então, irmãos, essa graça que me salvou, que me restaurou, que me fez ser o que eu sou hoje. Porque na boca do diabo, e de muita gente, queria ser uma prostituta. Já estava instalado no meu destino. Prostituta, mulher de vida fácil, nunca seria mãe, viveria pelas calçadas bebendo e seguindo ao diabo. Aí Jesus, essa graça, não é mesmo? Essa graça, eu não, essa graça me restaura, me traz do lamaçal, me limpa com 10 anos de idade. Eu estou com 57 anos, eu nunca deixei Jesus. Às vezes eu caio, sou falha, assim, erro, faço algumas coisas erradas, mas o Espírito Santo, poucos segundos ou poucos dias, né, me conscientiza e eu volto aos pés do Senhor. Não permaneço no meu erro. Quando eu estou errado, eu digo, eu estou errado. Me perdoa, Jesus. Eu não quero argumento com ninguém, mas quando eu estou errado, eu digo, eu estou errado. Eu errei, quem errou fui eu. E me reconcilio com o Senhor. Então, mas o destino que Deus preparou para mim foi esse. Você vai me servir e eu servi ao Senhor. Trabalhei no reino de Deus até 23 anos, né? Trabalhei no reino de Deus, levei a minha adolescência, a minha infância, a minha juventude, foi toda no reino. Toda no reino. Toda no reino. Do mundo eu não quis nada. Toda no reino. Poderia ter feito mais. Porque na verdade Jesus me chamou para... Os pastores sabem muito bem. Os pastores, 3 pastores usados por Deus falaram para mim. Seu ministério, Paula, não saia. Seu ministério é palavra. Seu ministério é ir pregar o evangelho a toda criatura e não é só aqui não. O mundo precisa de ouvir. Seu ministério é esse. Mas eu não dei ouvido, né? A gente sai um pouquinho da vontade do Pai, né? Mas isso é assim mesmo. Ele compreende, ele entende, glória a Deus. E eu louvo a Deus porque eu sou uma mulher honrada. Eu casei honrada. Né? Eu fui uma boa esposa.
Eu sei que eu sou uma boa mãe, né? Meu filho não é minha filha, eu sou uma boa mãe. E minhas cunhadas que me conhecem, se Dona Lúcia que me conhece há 37 anos, é Dona Lúcia. Dona Lúcia sabe quem sou eu, né? Então, assim, tudo que o diabo disse foi mentira, porque ele é mentiroso. Né? Ele é mentiroso. Ele planeja a vida da gente e diz, você é isso. Tudo mentira, tudo mentira. É o que Deus quer. É o que está determinado. Agora também, vamos orar, ok? Vamos se alimentar da palavra. Vamos jejum e oração. Vamos clamar. Ó, você sabia que nada na minha vida acontece sem eu saber? Ele me revela antes. Tudo. Tudo. Tudo que eu passei. Tudo que eu passei. Deus me revelou 3 meses antes. Não foi de surpresa, não. Jesus disse, eu não te avisei. Eu te falei. Falei. E Jesus disse, eu não te avisei. Quem não aguenta. Então, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sua carne é fraca. Nós somos fracos. Não vai nessa que eu vou me ajuntar com grupinho A, grupinho B, porque eu sou super não. É não. Sua carne é fraca. Você cai. Você pega uma cesta de maçã, muito linda, muito maravilhosa, maçãs bonitas, boas. Coloca uma podre no meio. Quem é que vai ficar boa? Quem é que vai apodrecer? A lógica. Por que as boas, a doente, só uma, não fica boa feito 15 boas? Porque as 15 boas fica doente com uma. Vigiem. É Deus dizendo, vigie seu temperamento, vigie as suas amizades, vigie quem está aqui, ó, no seu celular. Tem pessoas que você não vai dar um bom dia. Mas a gente tem que amar o próximo, ame, orando, jejuando, clamando. Mas você, com amizade, com quem não tem nada de Deus, Deus diz, sai. Corre! Vocês sabem que eu estou sem Instagram faz um bom tempo, né? E uma coisa mais... experiência, né? Mais maligna, diabólica, que atingiu a minha vida foi o Instagram. Não vou mentir, né? Ele está vendo, né, não? Que eu não fiz nada escondido no olho de ninguém. Ele viu tudo, não é mesmo? E eu estou feliz demais sem Instagram. Muita paz entrou na minha alma. Só vou lá, mostro alguma coisa do colégio, vejo algumas mães, converso, aí tchau! Acabou! Às vezes eu ficava 3, 4, 5 horas no Instagram. Quando eu terminava, Jesus disse, quantos minutos você me deu? É ou não é? É. E TikTok sangue de Cristo. Sangue de... Hoje a menina, uma colega minha fez para mim. Paula, por que eu mando as coisas para tu? Tu não gosta de mim, não? Eu disse, você manda em quê, amor? TikTok, eu fiz sangue de Cristo. Aí ela, por que, mulher? Abre aí teu TikTok. Aí quando ela abriu, tu tá vendo? Eu vou ver isso. Eu só quero ir para o céu. Eu sei quem é a minha carne. Eu sei o que é que eu faço. Eu sei a minha alimentação. Eu vou estar me alimentando de TikTok. Cauê, Gerardo meu nome. E a Bíblia sendo esquecida. Porque eu vou lhe dizer.
Quem fica em TikTok, Kawaii, Instagram, Zap, lê Bíblia? Lê não. Mentira. Você passa o olhinho na Bíblia. Coisa linda, ele está dizendo. Mas você medita, você ora, você estuda, você faz. Faz não faz. Porque carne. Você viu esse versículo aqui, gente? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Ei, e a gente não está em corpo glorificado não, viu? O corpo não está glorificado não. O corpo está corpo, está carne. Né? Então é isso, gente. Foi esse pequeno testemunho. A minha mãe, quero declarar aqui que ela já está na glória. Minha amiga, minha companheira. Ela dizia a mim, Paula, eu tenho 3 filhas. Mas a filha do meu coração se chama Paula. A filha que eu confesso, a filha que eu choro, a filha que eu amo, a filha que nunca me deu um desgosto. Isso é muito lindo, gente. A filha que nunca disse uma palavra para me magoar, se chama Paula. As outras que foram tão amadas e recebidas. Eu louvo a Deus, a minha mãe foi salva, redimida, os demônios foram quebrados, aleluia. A aliança que foi feita, ela grávida de mim, foi quebrada. Eu estou debaixo da aliança do sangue do Cordeiro. E Satanás sabe disso, é por isso que ele me odeia tanto. Oh glória, me odeie mais. Eu quero que você me odeie mais. Eu não fazendo a sua vontade, é o que importa. Eu não fazendo o querer dele, é o que importa. Eu alegrando a Jesus, é o que importa. Jesus ficando feliz comigo, é o que importa. Para você, o que importa? Você entristeceu o Espírito Santo? Ou você entristeceu o amigo? Mas Paula, eu não posso magoar o amigo. Não tem jeito de dizer, né? Menina, como tu é grossa. Trata as pessoas tão bem. E o Espírito Santo? Estamos tratando ele bem? Estamos tratando o Espírito Santo com amor, com zelo, com dedicação, com alegria. E o mais importante, o Espírito Santo de Deus está fluindo dentro de você. O que é para fluir? Os frutos. Que frutos estão sendo plantados dentro de você e fluindo da sua alma? Ah, mas eu odeio fulano, porque fulano olhou para mim com a cara tão feia. É mesmo pedacinho de argila, pedacinho de barrinho. O fulano olhou para você com cara feia. E Jesus, que deixou o reino, a glória, ele se tornou-se carne. Ele veio morrer no meu lugar. E ele perdoou. Por que nós não podemos perdoar? Qual a dificuldade? Qual os frutos do Espírito, gente, por aí? Quem sabe? Amor, paz, alegria, o quê? Aninha, vem aqui. Vem aqui, Aninha. Vem, mulher, vem aqui. Não, você estacionou. Amor, paz, alegria, misericórdia, unidade, fé, mansidão, temperança, domínio. O mais difícil, né? Para mim, de todos, não é nem o amor, nem o perdão, nem a bondade, nem a misericórdia, nem a unidade. Para mim, o mais difícil é o domínio próprio. É a gente se dominar. É a gente dominar a nossa carne. Eu quero pecar, eu quero errar, mas eu vou me dominar porque eu amo mais Jesus.
provar essa cerveja, eu gosto, eu tenho um desejo, mas por amor a Jesus, não vou fazer. Eu quero ir lá dizer um bocado de desaforo para a Vitória, lá para a Vitória. Um bocado de desaforo, ela vai ver quem sou eu, ela vai ver quantos paus se faz ao calor da gente assim. Mas porque eu amo Jesus, não vou fazer isso não. É isso. Isso tem que ser quebrado também, gente. As correntes do nosso eu. As correntes. Talvez você foi aqui consagrado na igreja. Sua mãe com barrigão, você descansou de você e você levou direto para o altar. Mas tem maldições que têm que ser quebradas na vida dos nossos filhos. Isso são coisas que têm que ser quebradas. Rebeldia é uma delas. Jovens rebeldes. Uma mãe não pode falar com o filho. A mãe não pode corrigir o filho. E o filho que avançou em cima da mãe, cadê Jesus? Em nome de Jesus, quebre toda a maldição da sua vida. Quebre tudo aquilo que o diabo arquitetou. Se encha da palavra de Deus, do conhecimento, da verdade, do amor e da justiça. E o Espírito de Deus, aleluia, é Ele, viu? Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente olhando no celular, vocês querem falar alguma coisa? Quem está no celular? Quer completar a mensagem? Tem oportunidade. Tem oportunidade quem está no celular. Pai, não peço que o tires do mundo, mas que livre do mal. Afaste-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Afaste, bora, repete aí, gente. Afaste-se, repete. Afaste-se de toda forma do mal. Em nome de Jesus. Que possamos nos afastar de toda forma do mal. O que é mal aqui, gente, para você? O que você acha que é mal? É só quem mata e rouba? Que eu fui assaltada com a minha filha e o livramento foi grande. Você acha que forma do mal é o quê? É só isso mesmo? Magoar alguém é um mal. Falar por trás coisas horríveis do outro é um mal. Não ligar para a dor do outro é mal. Não ter empatia com meu irmão, não ter empatia com o próximo que está sofrendo, rir da situação dele é mal. Então, afaste-se de toda forma do mal. E aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Quem diz, eu conheço Deus, eu conheço todos os seus mandamentos, conheço, mas tu obedece? Tem alguém na terra que saiba da Bíblia mais do que Satanás? Você acha que tem alguém que conhece a Bíblia mais do que ele? Não é assim não. Ele é conhecedor e profundo. E ele estuda. E ele viu. Né? Mas não obedece. Não adianta você só ouvir, você só conhecer. Você tem que obedecer.
E obedecer é tão difícil hoje, né? E a verdade, veja, os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Meu Deus, que coisa é. Você está ouvindo a palavra de Deus, gente? Se a palavra dele verdadeiramente estiver em você e você obedecendo, o amor de Deus está aperfeiçoado em você. 1 João capítulo 2, versículo 4 e 6. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Então você conhece o mandamento? Não é nada. O diabo conhece. Você pratica a palavra de Deus? Maravilhoso. Você pratica a palavra de Deus? Você está aperfeiçoado nele. Andar na palavra, falar a palavra, viver a palavra, ter retidão no coração pela palavra. E você viu o final do versículo aqui, gente? Você viu o final do versículo, quem lembra? Quem lembra? Andar como ele andou. Ele está dizendo aqui que é impossível andar como ele andou. Ele disse assim. Né? Ele está dizendo assim, ó, só vai ser para os pentecostais, viu, minha gente? Só eles conseguem andar como eu andei. Ele disse isso na palavra. Só vai ser para os pastores e missionários. Ele está dizendo para Paula, para mim. Ele está dizendo a qualquer um daqui, ande como eu andei. Eu já vou terminar. E olha, ande como ele andou. Vou terminar. Ande como ele andou. Alguém pode dizer alguma coisa que Jesus fez andando? Aqui na caminhada de Jesus, alguém pode dizer, Henrique? Como Jesus andou, diz uma coisa. Humildade. Humildade. Ele foi humilde extremamente. O que mais? Amor. Cuidou. O que mais? Alguém quer dizer? Como foi que Jesus andou? Mansidão. Socorrer os feridos. Socorrer os feridos. Exatamente. Aí ele está dizendo, olha, se você obedece às minhas palavras e você anda como eu andei, o amor de Deus está aperfeiçoado em você. Mais uma das coisas que Jesus fez, e eu quero deixar aqui para você fazer, não só para você, Deus falou para mim, viu, gente? Para eu fazer o seguinte, Jesus em tudo dava graça, e Jesus orava, e Jesus jejuava. Você acha que Jesus precisava jejuar? Aliás, você acha que Jesus precisava orar? Não, sério, aqui para nós. E você que está me assistindo, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, né, encarnado, ele precisava orar, sim ou não? Ele não precisava orar, ele só podia dizer, Pai, por favor, 7 minutos aí de anjo, desçam agora e venham me servir. Por favor, Pai, a terra agora. Sobra, sobra. Mas Jesus fazia o quê? Orava. E por que a gente acha que não deve orar, né? Tudo que ele fez serve de exemplo para a gente. E por que a gente tem a plena certeza, não tem gente tem convicção?
Eu sei que tem gente aqui que só orou hoje. Só orou hoje, na segunda-feira, no culto. Essa é da chuva, Cecília. Então, queridos, vamos viver como Jesus viveu, orar. Jesus não precisava de orar e Jesus orava. Que você ore, que você busque o Senhor, porque não dependa da oração de ninguém. Claro que precisamos de oração uns dos outros. Precisamos sim que alguém nos ajude no clamor, que alguém nos ajude a orar, mas a levar a nossa luta. Mas vamos orar e também jejuar. Gente, o jejum é plena comunhão com Deus. Jejum é onde você ganha todas as forças. No jejum e na oração. Glória a Deus. Glória a Deus pela chuva que cai. Essa chuva caia em nós. Aleluia. Que o Espírito Santo caia dessa forma em nossas vidas. Assim como essa chuva está caindo de repente e lavando a terra, né? Colocando água sobre a terra, mandando água, limpando as sujeiras. Que o Espírito Santo derrame nas nossas vidas. Então jejue, ore, clame, procure a sua comunhão com Deus, procure ter sua intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque não é para ninguém não. Não é para ninguém. É para você mesmo se encontrar com Deus. Porque Jesus está voltando. As portas da graça estão fechando. O tempo está se estreitando. E quem é santo, se santifique mais ainda. E quem é sujo, se suje mais ainda. Essa é a palavra de Deus. Nenhuma palavra que eu disse aqui foi de Paulo. Só o meu testemunho, né? O resto está na palavra de Deus. Pautada na palavra. Pautada na palavra. E a palavra de Deus não é o que você quer ouvir. É o que você precisa ouvir. A palavra de Deus não é para passar a mãozinha na sua cabeça. A palavra de Deus é para corrigir você nessa terra imunda, podre. Lhe corrigir, me corrigir, corrigir a mim, para que possamos ter um encontro com Jesus. Porque eu quero ver todo mundo lá. Né? Eu quero ver. Tu já pensou? A gente vê aqui tanto tempo e no dia. Poxa, está faltando gente aqui. Cadê fulano? Cadê esse fulano? Não. Nós vamos ver nossa família, nossa casa, nossos familiares, as pessoas que a gente ama, nossos amigos do trabalho, né? Nossos amigos do WhatsApp, amigos queridos, vizinhos queridos. A gente vai se encontrar no céu de glória. Foi isso que Jesus veio. Jesus veio para isso. O sacrifício dele é esse. É salvar a sua alma do inferno. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço.